facto de ter tido uma sala de cinema só para mim melhorou muito a experiência que eu tive a assistir o filme da Criada. Hello, hello, como é que vocês estão? Eu sou o Diogo e bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um novo filme que saiu nos cinemas da Criada, que tem a Sweetney, acho que disse bem o nome dela, e a talentosa e incrível Amanda Seyfried. Eu vou ser sincero que eu fui ver o filme por causa da Amanda Seyfried, porque eu adoro, não vi muitos trabalhos da Amanda Seyfried, mas eu sou muito fã do trabalho dela e da atuação dela. E eu tenho gente no trabalho que leu o livro da Criada e estava super a falar, tens de ver o filme, Diogo, acho que vais gostar. E eu fui lá e realmente surpreendeu-me bastante pela positiva. Antes de mais, eu aqui vou falar com spoilers, então caso tu ainda não tenhas assistido o filme, vou deixar nas minhas redes sociais um pequeno vídeo sem spoilers sobre o filme. E aqui eu falo sobre a cultura pop de forma geral, especialmente focado em filmes e séries que eu vou assistindo ao longo do ano. Claro que vocês podem recomendar as vossas séries e os vossos filmes favoritos para eu assistir e trazer a minha opinião aqui com vocês. Sem mais delongas, subscrevam no canal para estar a par dos vídeos e vamos falar sobre este filme que eu adorei bastante. O filme da Criada começa com a nossa Millie, que é a Sydney, que anda à procura de um emprego, pois ela está em... Nós acho que já temos a revelação logo no início, né? Que ela estava em prisão domiciliar por ter cometido um crime há 10 anos atrás e ela encontrou esta rapariga, que é a Nina, que é interpretada pela Amanda Seyfried, que estava à procura de uma empregada para poder tratar das coisas de casa, visto que ela estava a tentar engravidar. Então, a Sydney acaba por aceitar porque, além de lhe render muito dinheiro, ela ficaria com uma casa e isso não lhe traria problemas para ela voltar para a prisão. Então, quando ela começa a trabalhar com a família da Nina, que temos o marido dela, que eu esqueci o nome, e temos a filha dela, que é a Cici. Então, ela vai ali com o propósito de cuidar não só da Cici, mas como da casa. Logo no primeiro dia, as mutações que a Nina tinha para uma reunião com as mães desaparecem e a Millie ouve lá no sótão, porque ela estava estabelecida no sótão e que teve muito foco naquelas escadas, by the way. Eu, assim que o filme começou e tinha muito foco naquelas escadas, eu sabia que algo iria acontecer ali. E dito e feito, mas mais logo já falamos sobre isso. Quando a Millie desce para ver o que é que se passava com a Nina, ela culpa a Millie pelo desaparecimento dessas notas e está a enlouquecer a partir das coisas. Então nós aí percebemos que algo de errado se passava com a personagem da Nina. Alguma coisa não batia certo. Porque não foi só esse acontecimento que aconteceu nessa 1 hora de filme. O filme tem 2 horas, então vamos dividir assim mais ou menos a situação. Porque foi várias coisas que a Nina foi pedindo à personagem da Millie para fazer, em que a Millie fazia e ela dizia: pois, mas eu não te disse para fazer assim, porque aqui é quando eu e ele vamos para ali e para lá, não, fizeste de propósito, é dinheiro que nós perdemos. E isto, por exemplo, acerca do espetáculo que o marido super queria ver. Claro que o marido teve sempre muito a defender a nossa Millie, né? Principalmente que havia ali, parecia uma tensão sexual a ser construída entre os dois e eu só estava pôr as mãos da cabeça, girl, não faças, a moça já te odeia, tu ainda vais sair morta daí. Eu juro que pensava que uma delas iria sair morta daquele filme no final de tudo, porque era com cada acontecimento que acontecia e a Nina ter cada vez mais ataques de problemas psicológicos ao longo do filme, de maneira a tentar tramar a Millie de alguma maneira e de despedir e fazer com que ela vá para a prisão, era só, não era mais coincidência o quanto a Nina odiava a Millie. Foi acontecendo coisas e mais coisas ao ponto que ela disse: olha, Millie, podes levar o meu carro para ir às compras, e aí ela denuncia que o carro dela foi roubado. Então quando eles chegam a casa, porque vai o homem da Nina pescar a Millie, ele chega a casa e enfrenta a Nina sobre isso, que está farto das coisas dela e blá 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 e quer que ela saia. Então, no momento em que ela é expulsa de casa, ela chora, ela fica enervada. E, para contexto, a personagem da Cici também vai estar num campo de férias ou algo assim do género. Então, do momento da criança não é ali um problema, né, para a situação. Aí ela sai completamente.
Claro que nós temos muitos contextos ao longo do filme para os problemas psicológicos da Nina, eu ia dizer da Cici, pois foi relatado que pelas vizinhas que ela tentou afogar a sua própria filha enquanto tomava comprimidos para de base. E é assim, nós ficamos muito do lado da Millie nesse momento. E claro que antes dessa situação toda se desabar, o marido e a Millie se envolvem romanticamente quando vão àquele show, vão jantar fora os dois, e depois está cada um no seu quarto de hotel, e é quando ela liga o telemóvel porque estava sem bateria e está a Nina a dizer que ela vai ser despedida, e não sei o quê, e ela vai ter em pânico o marido da Nina a dizer ela não me pode despedir porque eu não quero voltar para aquilo, e ele tipo, para aquilo do quê? Tipo, estava muito confuso acerca disso. Aí nesse momento é quando eles vão para a cama e praticam plasticina ou cantam parabéns, como eu costumo dizer. E é nesse ápice do filme em que está tudo perfeito, a Millie começa a viver a vida perfeita, com este marido rico e além de mais, que é super charmoso, e então é quando ela deixa cair uns pratos, porque o Enzo, que é o jardineiro, aparece assim no meio do nada, então ela assusta com ele e diz que ele é bué bizarro e blá blá blá. Quando ele leva novamente para o sótão, praticar a plasticina muito bom, e quando ela acorda a porta está trancada, como ela achava estranho, tipo, estar uma fechadura, estar uma cena para trancar do lado do outro lado no início do filme, eu estava tipo, isto vai ser importante, eu acho que ela vai ser fechada a qualquer momento, e foi fechada pelo gajo, e é aí que descobrimos que ele é o maior tóxico do mundo. Quando ele faz, porque ela deixou cair os pratos de família dele, então basicamente ele pegou de um caco e disse, como eles partiram sem 21, tu vais cortar a tua barriga pelos 21 cacos que tu partiste. E aí troca de povo para a Nina, e nesse exato momento é quando descobrimos que o plano todo de ter a Millie lá em casa foi planeado pela Nina, e ela fez-se passar de louca. Ela contratou a Millie de propósito porque sabia que ela era atraente o suficiente para fazer com que o marido dela a traísse. Ela sabia que a Nina tinha... A Nina nada. Ela sabia que a Millie tinha estado presa por homicídio há 10 anos atrás. Então ela tinha o plano perfeito para executar, para poder sair das garras deste homem que a fez sofrer imenso. Fez-a literalmente. Porque também aprendia pelas coisas mais estúpidas e mais algumas coisas. Por exemplo, o simples facto de ela não ter retocado a raiz, ele prendia-a no sótão e dizia que ela tinha de tirar um cabelo, tipo, sem cabelos, tipo, completamente saudáveis e blá blá blá, e pôr num envelope e passar por baixo da porta. Tipo, prendê-la porque ela derramou sumo na mesa ao pequeno almoço, prendia. Tipo, estas razões cada vez mais estúpidas mostravam o quão tóxico e quão agressivo este homem era para a Nina. Então ela utilizou este plano para conseguir escapar das garras dele finalmente, e agora era a Millie que estava ali, mas ela sabia bem que a Millie poderia se virar sozinha pelo simples fato que ela tinha homicídio no seu currículo. Só o facto disso, ela sabia que no final de tudo a Millie iria conseguir se desenrascar em algum momento. E aí quando nós vamos para o plot da Millie novamente, e ela conta a história do homicídio, que ela assassinou um gajo que estava a violar uma rapariga da escola, só que a rapariga denunciou tudo, então ela foi presa por conta disso. Eu fiquei bem revoltado com isso, vou ser sincero. Ela estava lá para ti, girl, e tu denunciaste. E basicamente aí é quando ela começa a elaborar um plano e consegue escapar das garras deste homem, porque ela faz os cortes e depois ele chama para ele ver. Depois ela está deitada, ele vai lá e dá-se tipo, tens de ver com as tuas consequências dos teus atos e blá blá blá, e ela, eu sei, eu já compreendi. Ele fica tipo, podemos construir uma família junto, e ela, sim, mas não contigo. Tipo, tiram uma ceninha, tipo uma espátulazinha para bolos, que a Nina deixou lá em cima de propósito, porque ela sabia que a algum momento ela iria precisar, e espeta no pescoço dele e consegue fugir e trancá-lo da mesma maneira. E depois faz ele arrancar o seu próprio dente e ela vai partindo os cascos da louça da família dele, e eu estou a amar-se, eu estava tipo, ainda bem que eu estava na sala de cinema sozinho, porque eu agarrava-me à cadeira da frente do tipo, oh meu Deus, isso, mato, tipo, eu estava super a adorar o filme neste exato momento. Eu já estava a gostar bastante do filme até à primeira hora, mas depois daquela revelação eu já estava tipo, matem-no, eu estava super envolvido no filme. A Nina e a Cici estão
algures aí, e a Cici diz, devíamos levar a Millie connosco, porque ela não merece passar aquilo que tu passaste. E a Nina repensa e vai ter com a Millie, mas ela pensa que é o gajo que está lá em baixo, a Millie que está lá em cima presa, então ela abre a porta e é o gajo que sai. Claro que a Millie ainda bem que chegou a tempo para poder salvar a Nina, porque a Nina estava a ser sufocada pelo gajo e ela chega lá com o jarro e pumbas, e depois há aquela cena toda das escadas, as escadas, aí está, e é quando a Millie foge e esconde-se, e a Nina fica tipo a enfrentar o homem e dizer que ele era grande um monstro, que era sociopata, tipo, que ele só queria, que vivia para fazer as mommy issues dele, porque a mãe dele não lhe dava o devido valor, e chamou-lhe de monstro, e no momento em que ela lhe chamou de monstro, ele ia enervado mandá-la das escadas, mas ela desvia-se a tempo, vai contra a cena, e a Millie chega por trás e empurra-o, e é quando ele cai das escadas abaixo e morre. Aí temos a cena em que a Nina diz para a Millie fugir, para ela não ser considerada a culpada, porque ela ia criar a história de que ela esteve fora com a Cici no campo de férias, e que a Millie ficou de folga, e que o marido tinha tido aquele acidente de cair das escadas a trocar esta lâmpada, e ela até chegou a pegar na lâmpada e partir, tipo, ele caiu porque foi trocar a lâmpada. A polícia em si suspeitava muito sobre isso, porque ele tinha um buraco aqui no pescoço, mas ela depois revela que a irmã, que era a Katie, que foi mencionada no POV da Nina ao longo do filme, foi a ex-mulher dele, e houve um dia que ela apareceu a partir da meia-noite em casa dela. Então ela sabia o quão problemático este homem foi, então ela encobriu o caso como um acidente assim muito estranho na família. Então nem a Nina nem a Millie foram afetadas pela morte dele de alguma maneira. Eu acho que foi um dos filmes que mais me envolvi. Eu já ouvi que vai haver sequência, mas eu não sei o que esperar da sequência. Não sei se vai continuar naquela cena em que a Millie vai ser criada de outra casa, em que a mulher revela-lhe que sofre de agressões, então supostamente acho que ela agora virou tipo a criada que mata os maridos, porque a própria Nina é que recomendou àquela senhora. Então eu estou super curioso para saber se isto vai ser uma franquia nova, porque se for, eu estou muito feliz acerca disso. Eu realmente adorei este filme. Eu dava 4 estrelas, 4 estrelas e meia ao filme, ou 5 estrelas mesmo, porque, assim, eu não tive a influência de ler o livro, porque eu nunca li, e eu vi, tipo, os meus amigos do trabalho recomendaram ler o livro, mas eu fiquei tipo, eu vou ver o filme primeiro, e eu já sei que há mudanças no filme, por exemplo, elas no livro não trabalham juntas para o matar, é a própria Millie que o faz, então ele acaba por morrer de maneira muito mais fácil no livro, que é com a cena no pescoço, mas eu acho que prefiro a versão do filme, porque tem essa união entre duas mulheres que passaram pelas mãos deste homem tóxico e que têm como objetivo, talvez, unirem-se para nenhuma delas sofrer nas mãos dele, nunca mais, na vida. Então, eu super recomendo este filme, caso tu tenhas visto este vídeo mesmo com spoilers. Tipo, vai ver ao cinema, eu vou literalmente ver novamente com a minha mãe, no aniversário dela, então é só para ver o quanto eu gostei deste filme e eu sei o quanto a minha mãe quer ver. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam do filme, para os que já assistiram, deixem o vosso gosto e subscrevam-se no canal para estar a par de vídeos sobre séries e filmes. Com isso, vemos no próximo vídeo e bye!